Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Coloquem um oi aí, se tiver tudo ok, só para eu saber se está tudo tranquilo no áudio. Vamos aguardando aí nosso público, esperar o pessoal entrar. Nesse nosso encontro de hoje. Temos vários profissionais, né, multidisciplinares, acompanhando a gente aí pela conexão. Sejam bem-vindos, manda coração se vocês estiverem me ouvindo. Preciso saber se está tudo certo, gente, com o áudio. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Quem está entrando aí, a gente entrou um pouquinho antes para já começar a fazer esse aviso, né? Que o Instagram ele demora um pouquinho para avisar o público, então a gente entrou um pouquinho antes para ele já começar a avisar vocês que a gente está aqui. E aí, me falem aí quem são vocês, biomédicos, dentistas, farmacêuticos, esteticistas, quem está por aí? Escreva aí para mim. Paula, esteticista e massoterapeuta de Sumaré, obrigada pela biomédica. Pamela, muito bom. Hoje vai ser top, hein? Doutora Gisele, fera no assunto aí de intercorrências na harmonização facial e no uso do ultrassom guiado nos procedimentos. Biomédica, Lorena, obrigada. E aí, gente, animados para essa live de hoje? Sim? Dani, beijo, Viver de Estética. Beijão para você, querida. Obrigada aí pela companhia. Márcia, biomédica, obrigada. Matheus, muito bom. Estamos aí aumentando o nosso público. Faltam alguns minutinhos aí para a gente oficializar o início. Agradeço a presença de vocês, o pessoal que está entrando agora aí, nessa live de hoje. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre a conexão estética. Oiê, Dani! Vocês acompanham aí a gente, né, pelas redes sociais. Meu nome é Érica, para quem não me conhece. Eu sou a diretora e coordenadora técnico-científica da Conexão Estética, fisioterapeuta e docente
de diversos cursos aí de graduação, pós-graduação na área da saúde, em geral, né? E a Conexão Estética, ela nasceu, né, de uma parceria com o Michel, meu marido, que é um super conhecedor da área de marketing, da área digital. Não sei se vocês percebem aí o movimento que a Conexão tem em relação aos vídeos, tudo que a gente posta nas redes, né? Esse trabalho que a gente faz é um trabalho que tem muito do Michel aí nesse trabalho. E a gente ganhou, né, esse público pela Conexão por conta desse conteúdo de qualidade que a gente posta lá também, né? Então, hoje é um dia muito especial pra gente, porque a gente vai dar o pontapé mesmo, né, nas lives do Conexão Codes, que é o nosso evento aí de agosto, né? Vamos sair aí do coronavírus, né? Que tudo fique em paz. E aí, quando chegar agosto, já tá mais tranquilo pra gente, tá? Então, é esse o nosso pensamento, que o evento ele vai ser um sucesso aí por conta dessa oportunidade, né, da gente ter saído dessa zona aí de maior risco do vírus e tudo mais, né? Não tem como a gente não falar isso, porque é o que estamos vivendo, né? Então, a gente tem aí muita vontade de que tudo isso dê muito certo, tá bom? Então, eu vou chamar a doutora Gisele agora, para a gente conseguir fazer essa conversa. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui onde eu chamo. Deixa eu ver aqui. Acho que não foi. Espera aí. Vamos lá. Aqui, doutora. Ela escreveu. Aqui. Aceite aí a minha solicitação, por favor. Vamos lá, aguardar a doutora Gisele aceitar aí a solicitação. Aqui, ó. Tá observando aqui, aguardando Gisele. Oi! Aê! Muito Tudo bem? bom! Tudo Tudo, e jóia? você? Tudo, como é que tá, Érica? Tudo certo, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo, estamos trabalhando, estudando muito, né? É tempo disso, né? Nossa, eu tinha tanta coisa para estudar, tanto de livro, tanto curso. Nossa, meu Deus, agora estou colocando tudo em ordem, né? E estamos ajudando muitos profissionais, muita gente pedindo artigo, muita gente muito preocupada, É, né? Então, eu estou pondo todo mundo para estudar, tá né? certíssima. A gente que é professor, né, sabe fazer Sim, isso muito bem, né? Colocar a galera para estudar. peraí, vocês estão sem Doutora Gis- função, nós vamos pôr função, peraí, Isso, tá né? fácil, né? Tá bem fácil. Verdade. Quero agradecer imensamente você por ter, né, aceitado o nosso convite de participação no Conexão Codes, que é o nosso evento de agosto. Aproveitar para falar isso assim, né, pessoalmente, que a gente se fala muito pelo Muito WhatsApp, pelo pelo WhatsApp. e-mail, né, pelo Instagram. Sim, Mas, gente, é a primeira vez assim que a gente fala cara a cara, eu e ela, entendem? Então a gente tá se conhecendo também, né? Visualmente, assim, falando, a gente tá se conhecendo perfeito. mais hoje, né? Eu quero Então, agradecer quero. muito a confiança da Conexão que está sempre me ajudando. A gente tem essa, né, vamos dizer assim, esse perfil de fazer tudo baseado em evidências científicas, muito estudo. Eu gosto de publicar, porque eu gosto de compartilhar conhecimento. Eu acho que foi assim que a gente se Sim, conheceu. Eu agradeço muito com a confiança de certeza. vocês e o que vocês estiverem precisando, nós estamos juntos, né, para fazer um bom trabalho, viu, Érica?
tá? Com certeza, estamos juntos. Agradecer aí o nosso público, né, que, enfim, está crescendo aí na live. A gente esperou um pouquinho para o pessoal entrar, né? Sim, E sim. agradecer a nossa coordenadora científica, a doutora Lorena Soares, que está aí também acompanhando a gente, que pode nos ajudar com perguntas, né, com todo esse trabalho aí dessa coordenação de evento, que ela também está fazendo junto com a Conexão, né? E, Ótimo. enfim, começar aí os nossos bate-papos, né, que vamos fazer hoje sobre esse assunto, que é um assunto tão em alta, tão, enfim, tão procurado, né? A gente recebe na Conexão muitas perguntas sobre intercorrências, muitas dúvidas, será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Enfim, será que eu devo fazer isso ou não? Então a gente recebe muito na Conexão essas perguntas e até esse foi um dos motivos, né, por esse convite do Conexão Codes também, né, pela sua referência na área. Então, queria que você se apresentasse melhor para o nosso público também, né? Falasse um pouquinho de você, quem é você, qual é a sua área de atuação, o que você mais conhece, né? Vamos fazer essa apresentação oficial aí para o pessoal que ainda não te conhece tanto assim, né? Vamos lá. Então, eu me chamo Gisele Dônola, eu sou cirurgiã dentista e eu sou presidente da Abrahof no departamento de intercorrência, né, que é a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial. A intercorrência é uma matéria que eu considero muito específica, que eu trabalho há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, então eu atuo diretamente com essa matéria. Isso começou desde o início, que eu fui convidada a trabalhar para entender o comportamento dos materiais no tecido, o porquê das complicações, e nisso eu tive que estudar e batalhando sempre, né? Então, resolvendo várias e ajudando profissionais, e falo todos os profissionais, seja farmacêutico, biomédico, médico, dentista, nessa matéria que é específica. E essa matéria requer conhecimento de imunologia, de ultrassom, requer conhecimento de materiais e comportamento de materiais nos tecidos, processos inflamatórios, infecciosos. Eu tive que conhecer muito disso. Então, eu atuo ajudando profissionais. E hoje eu recebo pedidos de socorro até de, por incrível que pareça, pacientes. Doutora, eu sei que você sabe. Então, assim, hoje em dia, o meu direct, quando escreve socorro, eu tenho que abrir. Várias vezes, já tive situações que eu não abri, no dia seguinte eu tive que mandar internar paciente. Eu acompanho muitos casos de isquemia, já acompanhei casos tristes, infelizmente, de óbito. Então, assim, é uma matéria que requer, vamos dizer assim, ela é simples, mas que pode complicar muito, se não seguir protocolo. Sim, com Entendeu? Então, certeza. assim, eu tive que estudar demais isso. Eric, estamos aí para ajudar, a gente ajuda aí gente do Brasil todo, sempre. Viu? Certo. Então, para o pessoal também que não me conhece, eu me apresentei no início, mas tem gente que entrou depois, né? O meu nome é Érica, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na Conexão Estética e dou aula em várias graduações e pós-graduações do Brasil todo, principalmente dentro das disciplinas de eletroterapia, drenagem linfática manual, enfim, anatomofisiologia. Então, eu dou bastante aulas dentro desses conceitos bases, né? E sou diretora científica da Conexão Estética, que é essa parceria que eu tenho com o Michel, meu marido, né, que nós resolvemos abraçar esse mundo, por isso que chama Conexão Estética, tem um porquê esse nome, né? Porque ele é a conexão. Então, ele que faz toda essa parte da mídia digital, enfim, e eu que sou a estética em si, né? Que trabalho dentro da área específica, por isso que a Conexão tem esse nome. Então, a partir daí a gente começou a investir nesse público com o objetivo de trazer conteúdos de qualidade para essas pessoas profissionais que procuravam isso e que não queriam muito essa relação só com o fabricante, né? Só com workshops, enfim, queriam alguma coisa mais profunda de conhecimento, né? Então foi assim que a Conexão começou. Então, pensando nisso e no nosso tema de hoje, né, que é intercorrências na harmonização orofacial e também sobre os recursos que a gente tem hoje de tratamentos, eu queria saber de você, assim, em ranking, né, de categoria, qual é a intercorrência que mais acontece? Pioneira, aquela que mais acontece.
Ó, dentro dos vamos, consultórios, enfim. dentro dos consultórios, o que mais acontece, é claro que quem recebe intercorrência que nem hoje, eu já recebi 3 logo cedo até final da tarde, geralmente numa média de 5 a 6 por dia. O que eu mais vejo o problema são com os preenchedores. Claro que nós temos Certo, toxina, nós temos com fios também, tá? Pelo que a gente tá. vê, os procedimentos mais realizados são toxina e preenchimento. Fios são menos pessoas que realizam, né? Então, de repente, menos intercorrência também. Então, nós temos que ver essa diferença em porcentagem, tá? Mas o grande Certo, problema é a questão de preenchedores. Isso eu digo bioestimuladores e digo ácido hialurônico em si, Érica. certo. Certo? Que na Tá? verdade é o que mais se tem de evidências científicas também, né? Dos preenchedores causarem maior número, né, de Sim, intercorrências. Em isso. relação à localização da face, né? Qual é a região que a intercorrência é predominante, assim, acontece mais? O que a gente tem que entender é que os materiais como ácido hialurônico e bioestimuladores, eles têm uma reologia própria. O que significa isso? Eles têm características e de acordo com, apesar de ser às vezes que nem o ácido hialurônico, todas as marcas é um gel transparente. Então, se olha aquilo, muitas vezes o pessoal pensa, é tudo igual. Não é igual. Eles têm características diferentes, tá? Então, os produtos, eles têm uma reologia que deve ser seguida tecnicamente a sua propriedade. O que a gente vê atualmente? Existem materiais que têm uma reologia alta e muitas vezes é colocado num plano superficial, por exemplo. Isso é uma intercorrência que acontece muito, vamos dizer assim, com muita frequência. Imagina só um volumizador que é colocado numa mais superficial ao invés de profundo. O ácido hialurônico ele vai Sim. expandir, certo? Ele não vai expandir? Se você pega um Uhum. material altamente reticulado de volumização que tinha que ficar profundo, ele vai ficar superficial. Na hora que ele for fazer essa expansão, não tem espaço intercelular. Se não tiver esse espaço intercelular, ele vai o quê? Superficializar. O que é, Érica? Cutícula inflamada e o que é calo no pé? É terrível. Tudo que é superficial inflama, tá certo? Sim. Então, assim, E é o que nós dolorido, né? É bem dolorido, irritante, né? Bem ele é irritante. irritante. Então, assim, o que eu vejo muito, todo dia, eu fiz o preenchimento agora, tá dessa forma. E em áreas também, que eu falo camping, as olheiras, né? Então, Érica, o que a gente tem que observar? Anatomia facial. Então, quando a gente coloca os dedos nessa região aqui da olheira, isso aqui eu dou aula em cadáver fresco, né? Eu sou da equipe do Dr. Alex de Souza e a gente vai muito para os Estados Unidos. Eu já tenho acho que umas 50 cabeças de cadáver que a gente analisa, que a gente vai lá sempre analisa. Isso aqui Excelente não tem derme experiência essa. profunda, né? Nós não temos derme profunda aqui, tá certo? Então, na hora que a Uhum. gente faz a dissecção, isso aqui é totalmente superficial. Se nós vamos colocar um ácido hialurônico, que ele tem hialuronato, ele tem reticulações, né? Que são volumizadores. Se você coloca nessa região, ele não vai expandir o ácido hialurônico? Ele vai expandir. Entendeu? O ácido hialurônico, a fórmula dele é OH com os bracinhos abertos. Eu falo que para dentista, vamos voltar para a química, gente. Vamos voltar para a química, porque É, bioquímica nós vai pura, para né? a química Bioquímica onde? pura. Vamos voltar lá para o segundo grau, porque nós, dentistas de química, né? Então, eu aprendi muito com os farmacêuticos, né? Então, o que acontece? Sim, Demais. O que acontece? O ácido hialurônico, ele vai expandir. Se vocês colocarem no vazio aqui, o que vai acontecer? Normal, vai dar bolsa. Então, quando manda a é, imagem para mim, olha o que aconteceu com a minha paciente, sabe o que eu falo? O que foi? Eu coloquei um material aí. Tudo bem, você colocou o material aí, você esperava o quê? Se o material vai expandir. Se ele vai expandir, ele forma muita bolsa, Eric. Então, é uma intercorrência que acontece com muita frequência. E muitas vezes o pessoal confunde com ETIP. Não, gente, vamos entender. sim. Aquele processo que você colocou na olheira, teve a expansão. Aquilo lá, muitas vezes, não é ETIP, é simplesmente a reologia do material. E eu falo que é Sim. muito importante a gente entender a reologia para poder saber indicar.
né? Então a gente sabe E que a olheira... avaliação, né? A avaliação também, eu acho que é super importante, a análise do material e a avaliação da área injetada, né? Aonde Perfeito! você vai injetar, Aonde você vai qual é a injetar característica desses do material? tecidos, do Isso. material, enfim, né? Toda essa parte de interação molecular que acontece, que a gente sabe que acontece, né? Com o Sim, sim, organismo. sim. O que acontece com uma grande frequência são essas bolsas, paciente com pele, além da estrutura não ter, né, a derme profunda, se aperta no paciente, está o teste positivo, pele totalmente flácida. A Sim. reticulação do material vai expandir, vai formar bolsa. Tranquilo, é Com isso que certeza, vai e é uma questão acontecer, de entendeu? fisiologia, né? Ou seja, o tecido está Sim, solto, então ele vai ocupar aquele espaço com certeza, né? Por isso que eu falo da importância de você tratar, né? Principalmente nessa área dos olhos, já que a gente está falando dessa área, né? A sim, importância de você tratar a flacidez dessa área antes de exatamente. você fazer um preenchimento, né? Com Porque certeza. aí você trata a pele fica com mais viço, a gente consegue diminuir a flacidez e depois o preenchimento ele vem para completar, né, todo esse processo. Então é necessário a gente fazer essas avaliações do que Do que faz. realmente tem de indicação, né? Não é só sair preenchendo. Eu costumo falar isso para as Não pessoas, né? é. Apesar de eu não ser dos injetáveis, né? Eu sou físio, eu não posso injetar, mas eu trabalho muito com intercorrência também e trabalho muito com esse paralelo, né? De o profissional injetor e eu faço essa parte dos atendimentos que é esse trabalho de pele, né? Então eu conheço um pouco, Precisa. faço isso e acho que realmente é essencial quando a gente tem essa visão, né? O que é Além. importante, Érica, citar até a respeito disso, que nós temos aí a complicação imediata, que é o quê? Você colocou o produto, aquele produto durante 20 dias ele vai estabilizar, ele vai formar o quê? Bolsa, né? Você coloca muitas vezes diretamente na olheira, tá? E daí como que faz para remover isso? Então, hoje em dia, e é o futuro da ROF, vai ter que ser necessário o quê? O uso de ultrassom, porque a hialuronidase ela tem que ser colocada exatamente aonde, gente? Onde o ácido Onde hialurônico tem o está, problema. aonde tem o problema. E nós temos que observar a degradação daquilo para ver se realmente degradou ou não. Por quê? Porque a hialuronidase ela dá edema, Érica. Então as Uhum. pessoas estão confundindo que não degradou o ácido hialurônico porque o quê? Vê aquele tecido que teve a expansão por conta do edema da hialuronidase, não que não teve a degradação do ácido hialurônico. Teve o edema. O que a pessoa vê? Ah, não degradou, vou aplicar mais. Ela vê Entendeu? o Então vai volume, né? E tirando, ela acha que não degradou. não degradou. Vai colocando mais hialuronidase. O que acontece com a grande dosagem de hialuronidase e principalmente quando atinge gordura? Vai acontecer mais flacidez ainda, ou seja, a pessoa foi para fazer a questão de melhorar a olheira, deu a bolsa, usou a hialuronidase às vezes em excesso, daí ficou aquela pele flácida. O que anda acontecendo a nível jurídico e a nível do que os profissionais estão tendo que fazer? Pagar blefaroplastia para os pacientes. Porque daí aquela pele fina, não tem como, tem que remover. Muitas vezes tem que até remover. Então você vê como que é a seriedade da coisa, né? Tá? E lembrando Sim, que isso é um edema inicial. Até me perguntaram sobre ETIP aí. Tá? Então, assim, sim. ETIP é edema, né? Intermitente, persistente. O que significa isso? É a partir da terceira vez que acontecer edema que a gente pode pensar no quê? No METIP, tá? Mas essa imediata que você colocou um ácido hialurônico reticulado num lugar que não tem derme profunda, isso não é ETIP. Isso daí é o Na quê? É verdade, o isso ácido. faz É a parte do relação trauma, com o né? ácido. Fez parte. É o próprio Agora, trauma que cria o edema, né? exato. Então, Agora, se faz você parte do colocasse processo. se você colocasse um ácido hialurônico não reticulado, que são os skin busters, muitas vezes, skin buster, Sim. impulsionadores da pele. Ah, então eu coloquei ácido hialurônico não reticulado. Tudo bem, aqui não tem derme profunda mesmo, por que você vai colocar ácido hialurônico reticulado, né? Então, as técnicas no INCAS, lá em Paris, que eu fui, o que se falou muito? Você tem que pegar e colocar o ácido hialurônico reticulado no SUF, tá? Que tem anatomicamente na região. É ali que você tem que colocar para fazer a expansão do material e Para levantar fazer o ali. levantamento, né? E Para não fazer o diretamente. levantamento. Você entendeu? Então, isso foi uma discussão no mundo todo com vários profissionais em Paris.
Sim, uma outra técnica que também ajuda muito, né? Que daí é a minha visão, o microagulhamento nessa área ajuda Sim, muito nesse muito, processo, ajuda né? muito. De Sim. fazer essa solução aí antes do preenchimento, né? Ele ajuda A bastante. olheira, a gente vê que nós temos a etiologia, né? Porque quando nós vamos tratar alguma área, a gente tem que entender o quê? Qual que é a etiologia do problema. Então, nós temos a olheira vascular, então aquela que você vê até os vasinhos nessa região, ela se trata de uma outra Sim. maneira. Nós temos aquela flácida, né? Nós temos as quedas Uhum. dos coxins de gordura. Então, se isso aqui, muitas vezes acontece a queda, o tratamento é suspensão. Então, assim, nós temos Sim. que observar qual é a etiologia do problema para atingir a causa e tratar de maneira bem Adequada, interessante né? e adequada. Isso, Érica. Eu falo para os alunos que uma grande facilidade de identificação, né, dessas diferenças entre as olheiras, né, eu brinco com eles que eu falo, quando você forma um triângulo aqui, né, que você faz exatamente como é a minha aqui, ó, todo mundo tá vendo, né, eu tô de corretivo, mas ela não me larga, não, ela continua aqui. Quando você tem essa formação de triângulo, ela tem uma característica mais vascular, né? A ideia é Isso, essa, mais ou menos isso. na identificação, quando você faz uma ficha de anamnese, né? Uhum. Quando você tem um halo mais arredondado, né, que forma como se fosse o panda, que eu brinco, né, que o urso panda mesmo, né, que faz aquele halo arredondadinho e tem mesmo um pigmento, né, escurecido, acastanhado, aí a gente está falando de uma olheira pigmentar. Então, muda-se essa conduta. E quando a gente fala de preenchimento, tem que ter esse cuidado, né? Como está esse pigmento? Talvez teria que atuar com um clareador antes, né? Para isso não sobressair Exatamente. a hora que você preenche. Exatamente. Uhum. Ou você tem que trabalhar essa vascularização aí, né? Aumentar o nível de hidratação também e trabalhar a vascularização para você preencher com mais qualidade. Então, tudo isso são valores aí, né? Critérios que a gente tem dentro Nós da temos que anamnese. tratar os pacientes de acordo com a etiologia do problema. Né? Então, assim, a gente está vendo Sim, bastante gente falar PRP, silício, olha que maravilha. Dependendo da etiologia, é isso mesmo. Nós maravilha. temos que Silício é entender a vida. etiologia do problema, mas não é uma É regra para isso. todo mundo. O paciente, ele cada um Em com a relação sua. à rinomodelação, que é uma pergunta assim que a gente recebe todos os dias, né? Então, assim, muita intercorrência de Uhum, rinomodelação. bastante, né? Então, assim, como a gente conversa. Tá me ouvindo? Sim, Voltou? sim, voltou. Uma coisa muito interessante, que eu vou até começar a citar, eu não sou contra nenhuma técnica, eu não sou contra nenhum material, eu não sou contra nenhum profissional, tá? Então, assim, existem tipos de filosofias diferentes de trabalho, tá? Então, Sim, quando a gente vai no cadáver, e quando você tem ultrassom na mão, você consegue, você muda um pouco da filosofia, muitas vezes, que a gente tem. Então, pessoal, só apertar aqui, ó, aperta aqui e aqui. Aqui nós não temos derme profunda. Entendeu? Então, quando a gente abre o cadáver, isso aqui não tem derme profunda, tá certo? Então, eu pergunto para você, se eu colocar o gel aqui, você acha que o gel é um gel, ele não é uma pedra, tudo bem? Gel é gel. Por mais propriedade que ele tenha, então tá, eu entro com a cânula, eu vou colocar o gel aqui, a pele, na hora, ela estica e vai acontecer o quê? Migração. Então, nós vamos nos cursos com ultrassom, o pessoal, eu fiz rino. Eu coloco aqui o ultrassom direto aqui, eu não ponho aqui. Até ontem uhum, nós tivemos uma live de ultrassom, a Tânia estava comigo, e quando eu sim, comecei há um ano e meio atrás sobre isso, eu falei, Tânia, aquela paciente está com PMMA no dorso do nariz, né? E eu, antes, um ano e meio atrás, eu não tinha visto sobre ultrassom, né? Agora a gente está mais assim atualizado. Ela pegou, foi com ultrassom direto aqui. Eu falei, não, Tânia, aqui em cima. Ela falou, você está de brincadeira que você acha que gel e PMMA para mais que um mês e meio aqui, né? Não para, gente, escorre, tá? Nem vamos nos falar, se atentar à questão arterial aqui. Então, a artéria nasal dorsal, ela tem o quê? Ligação e anastomose com vozes, artérias oftálmicas, né? Então, imagina que isso aqui é como se fosse uma árvore, né? Anastomose, o que significa? Comunicação entre vasos.
Isso. Então, a artéria nasal dorsal, ela se comunica com a anastomose nessa região e pode causar cegueira. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas a princípio teve uma cegueira ao vivo no Sul, num congresso de dermatologia ao vivo, tá? Então, assim, foi Pois citado é. no INCAS, tá? Então, assim, dorso de nariz eu não trabalho, eu trabalho columela, tá, Érica? Aqui nessa região com cânula eu faço. E eu sempre cito que os procedimentos minimamente invasivos, eles não vieram para substituir a cirurgia plástica. Existe Com um certeza. momento que é o limite. E o limite é você indicar para um profissional. Aquela paciente que tem né, essa Sim, estrutura totalmente avantajada, né? sim. Às vezes a gente vê Proeminências, né? proeminências, não é colocar gel assim, ó. Não, não vai. Por quê, gente? Primeiro que não vai ficar, não tem estabilidade. E segundo, que o risco, né, de toda vez realizar procedimentos assim. Hoje, com o ultrassom, nós vamos direcionar, né, para quem faz a rino, direciona com o ultrassom, vê onde está a artéria, desvia para não ter esse risco, que é muito sério. Entendeu? Sim, que é Então, um mas recurso, né, da atualidade que eu acho que veio para somar com todo esse exatamente. É o processo aí que a gente futuro. tem. É o É o futuro futuro, até com na hora de certeza. fazer os procedimentos. O Sebastião Cotofona, que é um grande anatomista, ele abriu o INCAS com ultrassom. Ele abriu, assim, ó, abriu o INCAS, cadáver e ultrassom. Então, ou seja, o Sim. nosso futuro, gente, vai ser o uso de ultrassom. Então, assim, na rina eu vejo muita intercorrência, lógico, porque coloca um gel aqui na ponta. Aqui não tem vascularização. As artérias são Uhum. muito finas. Nós não falamos que o ácido hialurônico vai expandir? Ele não vai Sim. ligar? Ele não tem os bracinhos abertos, o OH? O que vai acontecer? Vai pressionar a artéria. E os nossos tecidos precisam de alimentação, eles precisam de sangue. Se eles não tiverem sangue, o que acontece? Morre. E daí eu te pergunto, você enterra um morto em quanto tempo? 24 horas, não é isso? Então, a Sim, é partir o do tempo, momento né, da necrose. você tem que ter ali, ó, é na hora, você tem que correr, né? Você tem que É. chegar, resolver, diagnosticar e colocar o negócio para funcionar essa parte arterial imediatamente. E nós estávamos falando, né, ontem até, que eu conversei com você, a respeito dessa angústia dos profissionais, né, quando acontecem qualquer situações, enfim, na prática ou no injetável, parece que existe um pânico, né? Parecido Pânico, com o que a gente sim. está vivendo agora aí com o vírus, né? É Uhum. um pânico geral que a pessoa ela esquece tudo que ela pode fazer, enfim, que eu acho que a gente tem o nosso profissionalismo de base e a gente tem que levar em consideração isso, né? Muito. Porque a gente nós não nos tornamos profissionais da estética hoje, né? Nós somos profissionais de base, temos formações básicas na área da saúde que competem que a gente tenha essa experiência de identificar, por exemplo, que está acontecendo uma intercorrência, né? Que tem uma isquemia ali, por exemplo, né? Que tem alguma intercorrência específica e agir rapidamente, né? Que é isso que você está O que falando. acontece, Érica, até os artigos falam, até quando nós tivemos uma audiência esses dias, nós tivemos uma audiência aqui em BH do questionamento de profissionais não médicos para a realização de procedimentos e tal. E o que eu levei imediatamente para o promotor? Um artigo, né, do Sebastião Cotofona falando impossível garantir seguranças na harmonização orofacial. Então, o que os profissionais têm que entender? Que vai dar problema, vai ter intercorrência, isso em tudo, E quanto gente. mais você faz, né, Tudo. maior sobe o número, né? No caso de dentista, no meu caso, Érica, endodontia, quebra a lima. A gente tem técnicas para tirar a lima do canal. Ortodontia, se a gente extrai os dentes e vem para frente, a gente não quer que os dentes venham para frente, tem o microimplante agora que a gente faz a ancoragem e puxa para trás. Estou falando de um modo bem Sim. grosseiro para que algum dentista esteja aí para vocês entenderem. Agora, vamos entender. Pessoal, vai dar problema. Isso é óbvio. O que eu vejo é a falta de preparo psicológico desses profissionais mediante ao problema. Agora, por que isso acontece? O que acontece é o seguinte, eu falo, né, nas minhas aulas, quando eu dou aula, quando eu faço congresso, é que trabalhar na face seria como se fosse um avião, né, na pista. Por quê? Avião cai? Não pode cair. Para ele não cair, o que precisa ter?
rigoroso protocolo. Tem que seguir, você não vê que a aeromoça toda vez, vocês têm que fechar o cinto. É aquela coisa corriqueira para todos os voos. Por quê? Porque o avião não pode cair. E quando nós vamos atuar na face, a não ser quem for da religião, né, de usar burca, o que acontece? A face não tem onde esconder. Então, também, Sim, o paciente que ele vai para a estética para ficar bonito, ele não quer ter intercorrência. Só que, sim, gente, o que é importante citar para todos eles? Que intercorrências elas vão acontecer. Nós dependemos das condições sistêmicas do paciente muitas vezes. sim. Das Tá? diferenças anatômicas, Das né? diferenças Regionais. anatômicas, entendeu? O doutor Leandro, que trabalha com a gente de câmara hiperbárica, né, ele ajudou em várias intercorrências já com a gente, ele fala, eu não entendo por que os profissionais estão tão nervosos assim. Eles acham que sempre vai dar certo? Como assim? É, Eu acho é isso, é que você cair na realidade que, vez ou outra, né? Você, como um isso vai profissional injetor, vez ou acontecer. outra, isso vai acontecer, com Vai certeza. acontecer. O que nós temos que fazer? Curso de intercorrência e saber resolver, porque são coisas simples. Não é difícil resolver, Érica. A questão é essa. Sim, O precisa só diagnóstico entender, né? não é difícil fazer diagnóstico, não é difícil resolver a intercorrência. Tem que ser profissional diante do paciente, chegar lá, ter uma postura como profissional. Não é chegar e não aceitar a intercorrência. Ah, é seu organismo, ou é o material. O pessoal liga no laboratório, eu sou speaker do Hialurox, né? Então eu atuo, eu vejo os profissionais, eu atendo profissional e paciente, e eu vejo às vezes esse negócio de querer passar que não é o material. Não, gente, como assim é o material? A porcentagem é 0,0, né? Eu que estou lá dentro do laboratório, nenhum dos materiais que passaram por cima de purificação estavam com problema, Tem entendeu? sempre um Então, assim, culpado, né? As não, pessoas e o querem achar um culpado culpado, né? E é o não, material, é o, enfim, né? não, Nunca é o procedimento, nunca é o não, profissional que negligenciou alguma coisa. Eu vejo até, não. às vezes, a própria antisepsia, né? O quanto profissionais Sim, negligenciam essa pode, parte, e, enfim, pode. e tem problemas por isso, às vezes, né? Não é nem o Exatamente. material e nem o procedimento, né? Mas, Agora, e sim a parte básica. a questão é aceitar essa intercorrência de uma maneira tranquila. Eu costumo falar que nós temos que ter termo de consentimento e avisar sim ao paciente dos riscos que se tem. Então, juridicamente falando, toda hora os juízes estão pedindo para que nós tenhamos aí essa questão de termo de consentimento, avisar que realmente pode acontecer problemas, tá certo? A gente Uhum. depende da condição fisiológica muitas vezes, e tratar isso quando acontecer de maneira tranquila, né? Sim, Quando que nem eu, para mim, fica tranquilo porque eu tenho conhecimento de como tratar, a gente sabe que resolve rápido tudo, só ter, né, muita paciência com tudo isso, mas eu acho que falta, às vezes, a postura nossa de falar antes que vai ter, que pode ter que intercorrência, pode, isso, tá? para Isso é também muito tranquilizar o importante. paciente, né? De que Olha, assim, nós vamos fazer se esse acontecer, faz preenchimento, parte. sim, nós vamos fazer esse preenchimento, mas de repente não sei. Você pode ficar com edema? Pode. Vai fazer uma semana antes do casamento? Gente, não vai fazer uma É, semana antes do casamento, entendeu? Não são vai coisas que não fazer, dá, né? você entendeu? Então O são pessoal, eu vi uma pergunta aí sobre a radiofrequência, eu vou aproveitar para responder só para a gente, porque ela já está bem para trás, eu não sei quem foi a pessoa que perguntou aí, na hora que nós estávamos falando da área dos olhos. Sim, a radiofrequência também é um excelente recurso, né? Que a pessoa perguntou se é um bom recurso para a gente fazer esse trabalho de pele. Sim, é excelente, um ótimo recurso, né? Para a gente usar previamente ao preenchedor, né? isso, Então, o ideal é a gente usar antes, né, de isso. fazer o preenchimento, né? Porque ela leva a altas temperaturas, então ela ativa proteínas de choque, né, de alta temperatura, as HSP47, enfim. Então, isso para o preenchimento não é uma coisa legal, né? Então, E, tem que e na, ser feito previamente. Érica, na intercorrência foi bom você falar sobre isso. E na intercorrência, o que a gente vê? Às vezes acontece algum problema, você vê que tudo seguiu direitinho, está tudo em ordem, e aonde a gente descobre o problema? No Instagram. Tem pacientes que vão fazer preenchimento, no dia seguinte estão fazendo laser fracionado em outra clínica, em cima do seu preenchedor. Então, vamos nos atentar a explicar bem para esses pacientes os pós-operatórios, que eles não podem realizar nada em cima disso. Isso já aconteceu. E para você descobrir lógico, deu intercorrência, a pessoa ficou com a cara desse tamanho. Daí, como a Sim, gente está no laboratório, a gente pesquisa tudo.
Entrou no laboratório, a gente pesquisa a vida da pessoa, a gente vira de ponta cabeça. A gente já pegou até gente com estelionato, para você ter uma ideia. Tentando pegar situações com um profissional. Quando a gente se atentou ao Instagram da pessoa, a pessoa fez preenchimento, no dia seguinte foi fazer laser fracionado em outra clínica. É A isso, profissional gente. estava com o cabelo em pé. Então, olha só esse cuidado que nós temos que ter também em relação a divulgar o pós, né? Isso, eu falo o antes, o durante e o depois, né? Sim, Então, assim, o que sim. que você pode fazer antes? O que que você vai fazer durante o procedimento do injetável, né? Principalmente Sim. do preenchimento, que é o que a gente está falando aqui agora, né? E depois disso, né? Eu peguei um caso de uma colega, enfim, que trabalha, farmacêutica, que trabalha com também os preenchedores, e ela fez uma massagem, um preenchimento de olheira, né? E ela fez, no momento da aplicação, se faz isso, né? Sim. Uma modelagem, né? Não é Modelagem. nem uma massagem, é uma modelagem do Isso. preenchedor ali, né? E aí ela, com a própria, aquela tampinha da agulha, sabe? Ela Sei. só fez uma modelagem assim, bem simples, segundo o que ela estava me dizendo, né? Aí ela falou que 2 dias depois, a paciente manda para ela uma foto dessa mesma região com, assim, uma marca, como se fosse uma marca de caneta, assim. Sim. E Ah, aí ela falou, nossa, como assim? Mas o que aconteceu, né? Ela falou, e aí eu fiquei falando com ela diversas vezes, assim, para conseguir sacar dela o que tinha acontecido. Sabe o que essa paciente fez, gente? ah. Ela pegou um pincel de maquiagem, o cabo do pincel de maquiagem, e ela mesma fez a massagem que a doutora fez no momento da aplicação. Então veja, né? Aí esse profissional que fez a coisa direitinho tem que resolver uma intercorrência que na verdade foi provocada pelo Provocar. paciente, Sim. né? Porque o que ela tinha que ir lá e pegar um pincel de maquiagem, quer dizer, né? Nenhuma coerência com essa atitude, né? E fez esse movimento porque ela achou que isso ia favorecer o preenchimento ali. Então, é o que a gente está falando, nem sempre a intercorrência ela acontece pura e simplesmente. Às vezes Não, o paciente também provoca, às muito. vezes outro profissional que não sabe avaliar, né, recebe esse paciente, não consegue perceber que ele fez um preenchimento recente, porque ele também às vezes não fala, ele oculta isso na ficha de anamnese, né? Então ele não fala e às vezes você não sabe exatamente o que ele fez ali há 10 dias atrás, há 15 dias atrás, né? E você pode fazer alguma intervenção, como você muito bem explicou, né? Do laser fracionado, enfim, ou outras intervenções que possam piorar muito a situação, né? Alguém perguntou aí da microcorrentes. Sim, a microcorrentes é um excelente estimulador de colágeno também, além da radiofrequência. Então, respondendo para essa pessoa, que sim, a microcorrentes é sim. Para citar isso até que você estava falando, no termo na área de instruções para o paciente levar para casa, gente, a primeira coisa que tem no meu instruções pós é não manipular a área preenchida, tá? Então, assim, Sim, imediatamente, porque eles vão manipular, eles vão ver o que vocês estão fazendo, né? Então, muitas vezes o malar que a gente faz a massagem para marcar, se eles fizerem assim, eles vão espalhar tudo. Então, assim, a situação nas instruções pós, eu sempre considero que a gente tem que escrever não manipular a área preenchida, tá? Isso é muito sim, importante. é muito importante o profissional ele ter essas orientações, né? Ele entregar para o paciente O isso de uma paciente forma tem que escrita, ser, né? sim. Todas as orientações do que ele não deve fazer, porque por mais que a gente fale, às vezes na casa dele, ele tá lá, né? E ele não fica atento a isso o tempo todo, né? Então é importante, sei lá, orientações básicas, não manipular a área, não usar, por exemplo, água quente, né, na face, quando existe um processo inflamatório ainda instalado ali, né? Então, situações que a gente pode esclarecer para ele, coisa simples do dia a O que dia, eu mas que ele vai falo fazer se ele não tiver a informação, né? O que eu falo muito que acontece é caso de infecções, né? Então, assim, a gente vê o paciente, você imagina, você acabou de fazer aquele lábio, qual que é a primeira situação que o paciente quer fazer? Ele quer colocar batom, tá? Então, assim, batom contaminado na área, gente. Então, fez o malar, nós temos, quando se faz com cânula, nós temos pertuito, vai colocar o quê? Maquiagem.
ali naquele Sim, local. O que eu gostaria muito de atentar a vocês é que o ácido hialurônico ele não pode ter contato com quaternário de amônio, porque inflama a região de pertuito. Então o pessoal não sabe o que o pessoal faz. O que é o quaternário de amônio? O quaternário de amônio uma química que tem em maquiagem, em cosmético. Olha a loucura. Então, você fez o seu preenchimento, você está com cânula, você fez um extravasamento de ácido hialurônico. Se por um acaso esse paciente colocar um cosmético ou uma maquiagem em cima daquele local, ele vai inflamar o local. Vocês entendem? sim. Então, olha como é a importância de explicar. Maquiagem, para começar, não pode ser usada aí pelo menos uns 3 dias da região cicatrizar, tá certo? Para não ter problema de infecção. E segundo, no caso de lábios, né, pelo amor de Deus, 15 dias. Então, assim, a gente vê que o ácido, ele demora para estabilizar, né, Érica? Tá? Então, assim, Sim, 20 sim. dias, 20 dias. Você coloca, dá 3 dias, a pessoa tá beijando, tá para cá, para lá, para cá, para lá. O ácido não tá estável, gente. O ácido Gente, não tá passa um estável. cicaplast, né? Você já tá com um lábio Exatamente. lindo, gente. Passa um É. cicaplast, deixa o rosa natural, né? Do lábio bonito. Isso. Eu falo E isso pros não manipular a pacientes. área. E não pode manipular a É, área. Gente, então, parece óbvio, a gente fala, não, mas parece, mas eles parece às vezes óbvio. manipulam. Mas como? Depois de 3, 4 dias, dá aquele beijo, vai para cá, vai para lá, morde. Gente, o negócio dá problema, isso é óbvio. Então, e a gente não sabe o que acontece lá fora, né, Érica? É, pois é, olha, tem uma pergunta aqui bem interessante de um rapaz aqui. A intercorrência pode vir até quantos dias após o procedimento? Ó, nós temos intercorrências, a gente subdivide intercorrências imediatas, nós temos intercorrências de 24 horas a 30 dias e temos as tardias acima de 30 dias, tá? São várias intercorrências que se tem nesse período e cada uma tem o seu comportamento, tá? Então, as imediatas a gente Sim. sempre vê como uma embolização vascular, né, que acomete na hora do procedimento, isso pode acontecer, Isso, as tá? isquemias, né? Isquemias ou uma necrose tardia. O que seria uma necrose tardia depois de 2 dias? Ainda mais assim, a gente ainda fala, vamos dizer assim, já entra de 24 horas a 30, né? As necroses tardias, porque o volume do material ele vai expandir, vai o quê? Obliterar a artéria, tá certo? Sim, Mas as comprimir, né? imediatas, nós sempre temos o quê? Hipersensibilidade tipo 1 e 2, que é o quê? Edema. Então, na hora da colocação do Uhum. material preenchedor, ele vai causar edema. Cuidado com essas fotos antes e pós, na hora, e da entrega para o paciente. O ácido está o quê? Aquilo lá é edema. Depois de 20 dias que o ácido estabilizar, o paciente vai falar, sumiu o preenchimento. Exatamente, Não, isso gente, acontece não sumiu. demais. Porque Entende? a pessoa, ela se achou tão linda de bocão, né? Eu falo isso, ela ficou, nossa, Exatamente. incrivelmente com aquela boca. E aí, quando isso se acomoda, às vezes ela sente falta, né? Ela quer pôr Exatamente. mais, né? Por quê? Porque existe, logo de imediato, a hipersensibilidade tipo 1 e 2. O que seria num exército? Então, vem uma agressão no tecido, o que vai acontecer com o nosso organismo? Reagir. Então, macrófagos, né? Vão todos lá, células de defesa, e vão causar o quê? Hipersensibilidade. Então, isso ou não, só um edema normal. Existe um edema Sim. normal, existe hipersensibilidade. E na Ah, isso é uma imediata, coisa bem interessante, que as pessoas sim. elas têm dificuldade de identificar isso, né? Uhum. Na prática, muitas vezes. O que é um edema normal, né? E o que é uma hipersensibilidade reativa mesmo ao produto, né? À formulação, enfim. Então, É, isso é algo que. o que eu acho muito interessante citar, Érica, é assim, a gente coloca um material, a gente vai fazer o quê? Provocar uma reação inflamatória, tá certo? Daí, o que nós esperamos nisso? Uma cicatrização e uma formação de colágeno tipo 1. Olha que glória! A vida Sim, nossa nascer, crescer, né? é Evoluir e biológico, né, morrer. gente? É seguro ficar tudo bem, né? É seguro Ótimo. estar tudo bem. O Então, que não sai tudo bem é que está fora da curva, né? mas nós temos variações de hospedeiro e variações de material. Entendeu? O negócio não segue linha reta. Então, aquele preenchimento que se vocês vão colocar, começou o paciente ficar com edema, ou começou a ficar mais avermelhado, a gente sabe que nós temos que o quê? Observar. Materiais com crosslink alto, ou seja, que tem uma alta ligação de ácido hialurônico. Eu gosto de produtos com crosslink alto.
Porque eu quero que tenha ligação, porque eu quero que avançar tecido, mas ele dá edema. Eu sei disso. Eu conheço a propriedade Sim. do preenchedor. Eu sei que vai ficar edema. Só que eu aviso para o meu paciente antes, eu medico o pré-operatório antes e eu quero esse edema. Porque eu quero que expanda o tecido para o gel ficar naquele local. Porque senão espalha. Sim. Então, assim, observa que nós temos essas variações que são importantes da gente entender. Entendeu? Uma outra pergunta aqui que o pessoal tem feito do lábio, né? Depois do preenchedor, quanto tempo eu tenho que esperar para fazer uma micropigmentação, por exemplo, né? Que é fazer o contorno, micropigmentação dos lábios. O que você recomenda com esse Vamos intervalo? lá. Isso daí é uma polêmica muito grande. Eu tive que estudar muito sobre tatuagem, tive que estudar sobre os materiais de Os micropigmentação, tá? pigmentos. Tive que estudar sobre pigmentos. Nós sabemos que tem variações, tá certo? Os pigmentos em relação à formulação. Eu já falei para vocês, se tiverem pigmentos com quaternário de amônio, se tiver contato com o preenchedor, dá um edema fenomenal, entendeu? Problemático. Tá? Eu acho muito importante citar isso. Nós sabemos que a micropigmentação a gente coloca em camadas diferentes, tudo bem, é mais superficial, mas se tiver contato com o preenchedor, é um problema. Eu vejo assim, se você vai fazer a micropigmentação antes, o que acontece? O pessoal faz a micropigmentação. Na hora que infla o tecido, aparecem todas as irregularidades da micropigmentação. Nós estamos com intercorrências assim, complicadíssimas em relação a isso, porque daí você vai Legal, retocar né? em Fica a dica, cima. então, né? Do pessoal preencher primeiro e depois. Eu vou ser sincera, dou minha opinião, mas assim, nós temos trabalhos bonitos sim, mas eu não faço nos meus pacientes micropigmentação e preenchimento, ou um ou outro, tá certo? Por quê? Ou um ou Porque outro. já pegamos casos que deu uma inflamação que não conseguíamos controlar o paciente 6 meses com inflamação porque teve contato. E vai estudar o que é uma tinta vermelha no corpo, gente. Vai estudar. Pega no Google, pega um bom artigo e o que é a tinta vermelha no tecido? Alta concentração de mercúrio, tá certo? Eu não faço. E a durabilidade disso? A gente sabe que as células do lábio são lábeis, né? E muito rápida a renovação. Então, na minha Sim, opinião, não compensa, tá? Ou um ou outro. Mas é a minha certo. filosofia só de trabalho, tá, Érica? A Letícia Barreto, ela está perguntando aqui: o ultrassom mostra o local dos vasos como um venoscópio? É Não, isso? não, ele vai Não? mostrar o fluxo. Ele vai mostrar o fluxo. Depois eu vou mandar algumas coisas para você, Érica, da nossa live, para você colocar aí no store, para todo mundo poder entender, tá? Então, eu tô até. Ah, legal. Isso Pessoal, aqui é um chama lá, ultrassom, se gente, ó. inscreve. Eu vou mandar tudo para Se vocês no inscreve no store. site da Conexão, que depois a gente disponibiliza algumas coisas Eu via vou mandar os e-book. Se artigos inscreve para o lá. pessoal ficar. Isso, ó. Então, isso aqui é um ultrassom, tá? Então, eu ligo, eu vejo direitinho as camadas e ligo o Doppler. O Doppler vai mostrar o fluxo arterial. Só que, lógico, eu tenho que saber, então, a anatomia aqui. Eu sei que a supratronclear está aqui. Então, eu sei exatamente onde ela está, entendeu? Se por um acaso eu coloquei muito material, está com processo isquêmico, eu consigo ver que esse fluxo não está sendo bombardeado de sangue no local, então eu consigo avaliar se aquele local está com isquemia ou não, tá? Isso é importante dizer. O venoscópio, nós temos vários aparelhos aí, só que eles aparecem superficiais, entendeu? E as nossas artérias nessa região, elas são muito finas, é uma circulação terminal. Então, esses venoscópios, parece que está surgindo um no mercado agora, mas custa acho que R$ 72.000, uma coisa assim absurda. Só que o Doppler, o ultrassom com Doppler, ele é muito importante, porque a gente verifica, inclusive, porque de acordo com o grau de inflamação no tecido, existe uma vascularização. Então, quando eu tenho um problema, de uma intercorrência, eu coloco o ultrassom com Doppler, vejo que tem, de repente, uma coleção de pus pela imagem. Coloco o Doppler, vejo como está a vascularização. Dou a medicação para o paciente. Depois de 3 dias, o que eu faço? De novo, ultrassom com Doppler para ver como é que está a vascularização no local e como é que está a imagem. Então, vocês entendem Sim. que é muito além do uso de ultrassom com Doppler para verificação disso. É muito importante para tudo, para fazer e também para o pós, né? Na intercorrência, tá? Um outro comentário bom aqui. Gostaria de comentários sobre a mistura do ácido hialurônico com bioestimuladores de colágeno
parece que fora do Brasil isso já está sendo usado, porém sem o carreador do bioestimulador. A pessoa está fazendo essa pergunta. Eu estava lá no INCAS, está tendo várias pesquisas, tá, em relação a bioestimuladores. Lá no INCAS é até interessante, porque tem a feira e tem lá na parte científica, né? Então, os professores reúnem do mundo todo nessa área científica e falam, bom, aqui é científico, feira é lá fora. Aqui o bicho pega. Né? Então, na Sim. sala de bioestimuladores Que é o que tem que ser, né? É o que tem que ser. Então, lá dentro estava nós dentistas, os cirurgiões plásticos, dermatologistas, o pessoal da área da saúde. Os brasileiros falou bioestimuladores, só ouvia barulho de, vamos dizer assim, pessoal do Brasil mesmo lá, né? Mas sentou lá o cara lá, os professores começaram. Porque bioestimulador, qual que é o tamanho da partícula de uma hidroxiapatita? Sabe qual que é o peso dele? 40 microgramas. A célula suporta isso? Para alguns pacientes, sim. Para outros, não. Entendeu? Bioestimulador, gente, é para ser usado em pacientes específicos. Lá na Europa, ele está em desuso de tanto problema que deu. Entendeu? É uma realidade. São pacientes específicos que nós podemos colocar. Você coloca um bioestimulador, a sua célula de defesa ela é diferente da minha. O comportamento no tecido de estimulação de colágeno meu é totalmente diferente do seu, Érica. Nós somos organismos diferentes. Para muitos pacientes ficou maravilhoso, mas existe uma mínima porcentagem de pacientes que estão aí com problema de 6 anos com ferida no rosto sem resolver. O cara mostrou lá, eu posso passar e depois você coloca aí no seu store para mostrar. Com certeza, passe sim, a gente vai fazer esses informativos, é importante, né? A essas misturas, tem sim um ácido hialurônico com uma mistura com 1% só de outro produto, não é metade, não tá fazendo esse tipo de mesclagem, tá? Então, e outra, o que eu sempre falo, cabe a nós utilizarmos os produtos de acordo com o que a fábrica, do que os representantes mandam para nós, porque vem estéreo. Nós não podemos ficar manuseando, manipulando o material. Vamos observar isso, tá? Você muda a reologia do material, tá? Então, nós não podemos fazer isso. Tem que ser pronto. Aqui no Brasil não tem Anvisa, não tem nada ainda. Pesquisas para frente têm que ser feitas, né, Érica? Como sempre. Mas o que eu tenho a dizer Com certeza, né? Acho que a gente está engatinhando aí ainda, né? Acho que tem muita coisa para ser esclarecida. O bioestimulador, você imagina que ele vai fazer seu efeito de 3 a 6 meses. Você vai colocar num paciente que tem TDC, sabe o que é o paciente que tem TDC? Ele tem problema de autoimagem. Ele não vai ter paciência de esperar 6 meses fazer o efeito. Ele já vai colocar outro produto em cima. Sim, sim. Olha que até isso nós temos que observar, que a parte psicológica dos pacientes é muito sério tudo isso, Érica, é muito sério. Que eu falo que isso é parte da ficha de avaliação, né? A gente precisa saber com quem a gente está lidando, né? Quem é esse paciente? Qual a expectativa dele? O que ele veio buscar? Será que ele tem realmente problemas com a imagem? Ou eu vejo muito isso, às vezes, no corporal, né? Que é bem comum isso. A pessoa, às vezes, quer fazer, por exemplo, uma criolipólise, né? Que é um recurso aí que a gente tem. Só que ela não tem prega. Ela não tem prega para fazer a sucção, por exemplo, num abdômen, né? E aí você vê muita intercorrência acontecer por conta disso, né? Necrosa, né? E aí faz queimadura, enfim, né? Talvez o profissional não soube avaliar e o cliente também não entende essa necessidade, né? Sim, a mesma coisa nas intercorrências de toxina botulínica, por exemplo, né? Que a gente também não falou, vamos falar um pouquinho aqui, né? Pode acontecer. Toxina é uma coisa que a gente aplica, né? A gente não, eu não, mas quem aplica acha simples, é um procedimento relativamente simples, né? Mas as diferenças anatômicas do oriental, dos fototipos, às vezes, né? Tem diferenças anatômicas principais, musculares, que às vezes faz lá uma pitose né, na região. A toxina a gente tem que levar em consideração não só a quantidade de toxina, nós temos que observar profundidade da agulha, nós temos que observar a direção da agulha, o jeito de diluição, nós temos que observar, daí no caso, a quantidade para cada músculo, tá certo? Então, assim, até quando teve uma intercorrência esses dias, mandaram para mim, professora, me ajuda. Eu mandei uns pontos para uma colega minha fazer no paciente dela e deu problema, agora ela está me culpando.
Eu falei, mas você só mandou os pontos? É, só mandei os pontos. Eu falei, então você mandou 10, 15%. Você falou a direção, você falou a profundidade, você falou a diluição.